Boa noite, companheiras e companheiros. Nós estamos iniciando hoje mais uma atividade do Coletivo Florestal Cagaita. É uma satisfação poder contar com todas e todos e todes, né, em mais uma das nossas atividades, num outro cenário, graças à força da democracia no Brasil, da união da sociedade brasileira, dos movimentos sociais, dos povos dos campos, das águas e das florestas, nós conseguimos mudar o cenário político que nós vivíamos no nosso país, né? Então, hoje, com muita felicidade, depois de ter passado por tantas dificuldades, nós estamos organizando uma atividade com esperança, com perspectiva de futuro, para poder reconstruir as políticas públicas do nosso país, tão importantes, né, para o desenvolvimento de todas. Carlinhos, eu vou te mutar um pouquinho aqui, tá? De toda a população brasileira. Então, já para a gente poder dar início, né, a nossa atividade hoje é uma atividade que vai tratar sobre o processo seletivo para a escolha do presidente do ICMBio, do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Então, a ministra Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, ela optou para selecionar o presidente do órgão que trata das unidades de conservação, de proteção integral e de uso sustentável do Brasil, realizar um processo seletivo. E nós estamos contando hoje aqui com um dos participantes desse processo seletivo, né, que é o nosso companheiro Kleberson Zavascki. Para mim, eu sou tão acostumada a chamar de Binho que eu não consigo nem falar o nome inteiro. Então, de pronto, eu agradeço a disponibilidade do Binho de vir aqui dialogar com a gente, apresentar quais são as propostas que foram construídas coletivamente, né, caso ele venha a se tornar o presidente do ICMBio. Então, de pronto, eu passo a palavra para o Binho, né, para que ele possa fazer uma breve saudação, e aí depois a gente vai estar passando a palavra para as demais companheiras e companheiros, primeiro para as lideranças de povos e comunidades tradicionais, e depois para os demais companheiros presentes na atividade. Queria pedir para Valdivino, meu amigo e companheiro, ligar a sua câmera. Da mesma forma, Alícia também. E Carlinhos. Boa noite, Valdivino. Boa noite, Adriana. Boa noite, colegas, companheiros. Bora, Binho. Vou passar a palavra para o Binho aqui, Valdivino. Depois você vai chegar na sua hora de você fazer sua saudação. Bora, Binho, joga. Bora lá, então. Bom, boa noite a todos e todas, né? Agradecer aí o Coletivo Cagaita por essa organização aqui. Nós vamos estar depois reproduzindo essa live no YouTube, né? Acho que é importante. Vai ter também um momento para a gente poder discutir, né? Durante a noite de hoje. Então, muito rápido, uma saudação inicial, né? Saudar todos vocês que estão nesse momento aqui, nesse debate. Eu sou Kleberson Zavascki, todo mundo me conhece como Binho, né? Como o pescador também tem o apelido, né? E na prática quase todo mundo só me conhece como Binho. Eu sou analista ambiental do ICMBio, atualmente cedido para o Senado Federal, trabalhando na liderança do governo do Senado, nas pautas ambientais, no Congresso Nacional. Então é isso, mais uma vez, esse processo, né, como a Adriana reforçou, é um processo de seleção nacional, através de um comitê que foi montado no Ministério do Meio Ambiente, publicado no dia 22 de fevereiro, e desde então a gente vem fazendo um processo de construção, tanto no que diz respeito ao plano, que a gente vai fazer uma breve apresentação posterior, mas também os momentos de estar consolidando um plano de gestão, um plano que seja e esteja à disposição de toda a sociedade, né? Representando aqui também, Adriana, é importante frisar isso, um coletivo grande que construiu e fez parte aí como protagonista, né? Como protagonismo e como protagonista na construção desse plano. Então, essa é a minha saudação inicial aqui para oportunizar que os demais companheiros e companheiras que vão estar debatendo hoje comigo possam estar se apresentando também. Obrigado.
Binho, muito obrigada, né? Ó, temos notícia, o segmento Caiçara vai entrar, a Adriana, mesmo lá em reunião, ela vai entrar. Eu vou passar a palavra para... A gente tem dobro aí, Adriana, que é as Caiçaras, né? Também. Eu vou passar a palavra de pronto, né? Para uma figura importantíssima para a conservação da Mata Atlântica, geração de trabalho e renda, que é minha amiga Alícia, uma companheira de luta que organiza muitas mulheres, que apoia e dá suporte para a organização produtiva das mulheres catadoras de mangaba, é a presidenta do movimento das catadoras de mangaba e fica no estado de Sergipe. Alícia, você se apresenta melhor do que eu te apresentei e faz uma saudaçãozinha aí para a gente. Olá, boa noite todas e todos. Como a Adriana já apresentou, sou Alícia, a maioria que estão aí já me conhece. Sou aqui do litoral sul de Sergipe, da cidade de Indiaroba, presidente do Movimento das Catadoras de Mangaba aqui do estado e membro do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, aí com vocês em Brasília, né? Então, a gente vem para esse momento trazer um pouco, né, das nossas demandas, mais uma vez, falar do desejo, né, de conquista da criação da nossa Resex, tão demorada para sair do litoral sul de Sergipe, e a gente já vem trazendo aí para o nosso companheiro Binho, né, que esperamos que ele esteja aí junto ao CMBio, e aí a gente já traz essa proposta. Então, acho que nossa participação nesse espaço aí junto com o Coletivo Cagaita hoje nesse sentido, né, mais. E já trazendo novas perspectivas de outras criações, né, porque, como a gente diz, nós estamos no litoral sul de Sergipe, mas a problemática, ela se expande, né, desde o litoral ao norte do estado, que não tem sido fácil. Então, a gente vem para discutir um pouquinho, né, para construir novas perspectivas de vida para nós, catadores de mangaba aqui no estado de Sergipe. Muito obrigada, Alícia. Agora, eu queria passar a palavra de pronto, né, para o meu companheiro de estado. Aí, para mim, fica mais fácil, porque, assim, eu conheço o Carlinhos desde a época que os meus cabelos não eram brancos. E, assim, a gente... Então, esse camarada, que é um grande camarada, que luta pelas Resex marinhas há mais de 20 anos, atualmente merecidíssimo, está como presidente do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, fazendo um belíssimo trabalho. Eu esqueci também anteriormente de falar, porque o povo é muito importante, daí a gente às vezes acaba deixando algum título das pessoas de fora, né? A Alícia também faz parte da rede de povos e comunidades tradicionais, assim como o Carlinhos, né? Então, eu acho que o Carlinhos faz parte da direção nacional da rede agora, daí ele pode explicar um pouquinho melhor o que é a rede, mas é exatamente isso, uma rede que organiza todos os segmentos de povos e comunidades tradicionais que existem no Brasil, ou seja, uma rede que trata da sociobiodiversidade, de uma das maiores sociobiodiversidades do planeta Terra. Carlinhos faz parte da Confrem, que é a Confederação das Resex Marinhas também, que é uma grande conquista, né, que uma organização, um movimento social que se localiza na costa brasileira inteira, que faz lutas acirradíssimas. Então, Carlinhos também se apresenta melhor do que eu te apresentei e dá uma palavrinha aí, para depois a gente voltar a palavra para você no final do debate. Boa noite, vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, Bom, sim. meu nome é Carlinhos, o pessoal me chama, meu nome é Carlos Alberto, na verdade, mais conhecido como Carlinhos, né? Eu sou um pescador, extrativista, costeiro e marinho da Resex Canaveiras, cá no sul da Bahia. E sou um dos militantes da Confrem Brasil, né? Nessa luta aí pela criação das Resex Marinhas, costeiras e marinhas, né? Que surge em 2009, a Confrem Brasil, né? Um movimento até novo, considerando os grandes movimentos de luta, né? Desse país. Sou membro do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, representando a Confrem Brasil,
né? E também da rede de povos e comunidades tradicionais do Brasil. E nesse momento eu ocupo, né, o cargo de presidente do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Agradeço aí o convite. Prazer, Binho, mais uma vez ver o companheiro aí. Estamos juntos aqui na luta, debatendo as coisas que são de interesse dos povos e comunidades tradicionais desse país. E obrigado pelo convite. Legal, Carlinhos. Companheiro Valdivino, companheiro do Sertão, né? Representante das comunidades de Fundo e Fecho de Pasto. Diga-se que descendente de Lampião, a palavra está com você. Mais uma vez, boa noite, Adriana, boa noite, Binho, prazer conhecê-lo. Companheiros aí dos segmentos de povos e comunidades tradicionais, prazer revê-lo, Carlinho, Alícia, e os demais companheiros e companheiras. Sou aqui do sertão da Bahia, do semiárido nordestino. A gente tem aqui na região, né, estamos aqui cravados no centro da Caatinga, né, do bioma Caatinga. A relação que nós temos com o ICMBio é ainda muito restrita, muito pequena. Recentemente, nós temos aqui na região o Parque, né, Boqueirão da Onça, onde temos comunidades tradicionais de fundo de pasto. Eu sou militante, né, da articulação estadual das comunidades tradicionais de fundos e fechos de pasto do estado da Bahia. Estou aqui na região de Canudos, especialmente no município de Uauá, mas é próximo a Canudos, 60 quilômetros de Canudos, onde foi a primeira batalha, né, dos conselheiristas com o exército brasileiro, lá no século XVIII ainda. E aí, essa relação que nós temos com o ICMBio é muito recente, porque nós não temos aqui a presença efetiva do Instituto Chico Mendes, aqui na região. Nós temos mais o INEMA, né? Temos, às vezes, o IBAMA passa por aqui e tal, mas com o ICMBio nem tanto. Agora, com a criação dos parques, né, do Parque Boqueirão da Onça, e com a APA e o Revis em Curaçá, né, a APA da Ararinha Azul e o Revis, né, da vida silvestre da Ararinha Azul em Curaçá, nós estamos participando agora do comitê gestor da unidade de conservação ali de Curaçá. Enquanto movimento, nós participamos ali da unidade, do comitê gestor da APA e Revis da Ararinha Azul de Curaçá, aqui na região. Então, é um prazer estar participando. Agradeço muito o convite, Adriana, para participar dessa reunião e encontrar vocês, assim, dizer que é uma felicidade agora, com mais esperança ainda, né? Com certeza, Valdivino. Lutar a gente nunca para, né, Valdivino? Mas é que às vezes a gente luta com conforto um pouquinho melhor, né? Exatamente. Estamos ainda na guerra. Acabou a guerra de Canudos, mas a gente continua na mesma guerra aqui, né? Defendendo os territórios das comunidades tradicionais. Então, gente, alguém mais gostar, não dá para todo mundo, né, se apresentar desse jeito, mas se alguém quiser dar uma palavra, quiser fazer alguma saudação, o microfone está aberto, e aí depois a gente vai passar para o Binho poder fazer a apresentação dele. Boa noite. Meu nome é Dauro, eu sou caiçara da Coordenação Nacional Caiçara, eu sou aqui do litoral sul de São Paulo. Conheço a companheirada que está aí, o Carlinho, a Alícia, Valdivino. Enfim. Dauro, só um minutinho, desculpa te interromper. A Adriana, ela tinha me dito, mas como a gente não se conhecia, você me desculpa que eu não te apresentei aqui. Mil perdões. Desculpa, por favor, continue. Não tem problema não, Adriana, tranquilo. É que acho que ela pediu para mim que ela não consegue entrar, me parece, né? Ela está lá no Pernambuco, numa reunião com as comunidades, com as mulheradas, então parece que... Mas talvez ela entre ainda, né? Então, ela pediu para mim acompanhar. Eu queria agradecer aí o convite, a companheirada toda que está aí, o Carlinho, a Alícia, Valdivino, né? Eu fiz parte já da Comissão Nacional, junto com o Valdivino, a gente construiu, junto com a Alice, junto com o Carlinho, construiu a Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Hoje existe o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, eu faço parte da rede também de Povos e Comunidades Tradicionais. É uma galera aí do Brasil todo, né, que está aí, dos povos e comunidades tradicionais,
fazendo grandes enfrentamentos, grande luta, né? Como você disse, a gente conseguiu mudar, né, esse governo, conseguiu ter um governo mais democrático, mas a gente precisa que esse governo democrático trabalhe e faça funcionar o nosso país e dê a nossa garantia que nós precisamos. Então, precisamos também de um gestor, né, do ICMBio que a gente tenha acesso, que a gente tenha facilidade de falar e que ele também consiga trabalhar os outros gestores das outras unidades de conservação, porque tem gestor que é socioambiental, que não vou dizer que todo do ICMBio é ruim, tem gente boa, mas tem muita gente que é péssimo, e eu viajei Xingu afora, viajei para Santarém recentemente, e os companheiradas lá do Ribeirinho, os Beiradeiros, enfim, sofrem com algum gestor que não liga, não importa para eles. E os grandes protetores dessa Mata Atlântica, ou da Amazônia, enfim, de todo esse bioma, são as comunidades tradicionais. Então, obrigado aí pelo convite, vamos ouvir aí o nosso amigo Binho, e vamos estar na luta. Muito obrigada, Dauro. Gente, então eu vou agora abrir a apresentação, aí o Binho vai fazer uma apresentação em linhas gerais do programa, né, que foi construído coletivamente, vai falar bastante sobre isso, e aí a gente volta aqui para fazer o debate. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Beleza, então só um minutinho, eu vou fechar o meu microfone. Espera aí. Ainda não estou vendo, Adriana, acho que... Ah, tá, tu vai projetar agora. Bom, assim, primeiro é importante destacar, né, como a gente falou no início, que o objetivo principal dessa reunião não é só a gente apresentar o que a gente produziu até aqui, mas é falar que esse é parte de um processo de seleção nacional para a presidência do ICMBio, e que esse é o único órgão do governo federal que está passando por esse processo, né? E nessa oportunidade que teve, a partir da construção do comitê, né, o Carlinhos e demais companheiros e companheiras, né, Alice, Valdivino, Daura, que já falaram, a gente também teve reuniões, né, durante o período de transição governamental, ainda durante o período eleitoral, na questão da construção dos planos e programas de governo, né, e também na perspectiva da transição. Então, a gente teve aí com vários companheiros e companheiras que aqui estão nesses debates de discussão. E nós resolvemos construir um projeto, um plano de gestão para o ICMBio coletivamente. Então, é um pouco disso que eu vou falar aqui, né? Então, a Adriana vai passando aí para mim, eu vou tentar ser muito rápido, porque o objetivo nosso aqui é debater, né? Então, aqui é quem sou eu, né? Como eu falei no início, eu sou analista ambiental, sou concursado do IBAMA de 2005, integrei o ICMBio em 2010, e desde então já trabalhei em diversas pautas, mais especificamente na consolidação territorial, né, que é a minha área de formação, e na parte de regularização fundiária, né, consolidação de limites, e também na proteção, na fiscalização. Tive muitos períodos, né, cedido a outros órgãos, tenho uma experiência na Secretaria de Política para as Mulheres, né, na implantação de delegacias especializadas da mulheres, promotorias públicas da mulher, também, no Ministério da Pesca e Agricultura, daí que eu conheço o Carlinho há algumas décadas, quase já, né, eu trabalhei muito tempo com a pesca e aquicultura, e especialmente com a pesca artesanal, né, na capacitação, qualificação, formação, e nos últimos períodos, principalmente 2021 para cá, eu estou cedido ao Senado Federal, no Legislativo, responsável pelas pautas ambientais. Então, hoje eu estou na liderança do governo, no Senado, coordenando, né, e trabalhando nas pautas ambientais que tramitam no Senado Federal. Pode passar, por gentileza, Adriana? Bom, por que a gente construiu o projeto desta forma que eu falei, coletiva, né? Nós acreditamos numa construção coletiva efetiva, na prática, real, né, que colabore para a melhoria da gestão do ICMBio, né, com forma de agregação, de organização, potencializando as inovações, né, que garantam a qualidade ambiental e valorização das pessoas, não só dos servidores, mas de toda a sociedade, daqueles que são os beneficiários, os usuários, que estão aí em todos os espaços do Brasil, especialmente nas unidades de conservação, né?
E é preciso trabalhar uma concepção de governança compartilhada, por isso que a gente acredita tanto nos conselhos, né, e é uma das políticas, são essas políticas que nós queremos reforçar do ponto de vista institucional, né, que tenha como base uma cultura institucional democrática e igualitária que procura convergências na diversidade, né, porque a gente sabe que tem diferenças e a gente precisa tratar essas diferenças também. Pode passar. Nós construímos o nosso plano de gestão, nossa proposta, em 5 bases centrais, né, de forma integrativa, né, que realmente as ações sejam sustentáveis, né, que impactem positivamente na sociedade em nível local, regional, nacional e global, porque aquilo que a gente faz para o meio ambiente, ele impacta, de certa forma, a todos, né? Inclusiva, que nós queremos, né, efetivamente, uma governança pluralista, com ampla participação dos servidores, né, dos terceirizados do ICMBio, das conselheiras, dos conselheiros das nossas unidades de conservação, assim como de toda a sociedade civil. Quem teve a oportunidade de participar das nossas oficinas sabe que a gente realmente integrou, né, diversas associações, cooperativas, movimentos sociais, pessoas da sociedade civil, além dos servidores e servidoras dos nossos órgãos ambientais, né? Adaptativa, que possa ter essa abertura institucional de aprendizado, experimentação, reflexão, trazendo também para dentro da gestão uma forma de planejar, né, reorganização, quando necessária, né, transdisciplinar, porque a gente sabe que nós bebemos de várias fontes, assim como todos aqueles que me antecederam aqui na apresentação, a gente sabe que cada um tem a sua história, a sua luta, a sua formação, né? E todo conhecimento é importante e tem que ser valorizado, né? Então, o ICMBio será um espaço, na nossa proposta, aberto à troca de saberes, de ideias, de opiniões, né? E sinergias com as habilidades do ICMBio especificamente, né? E aí um forte e central, né, em relação à pesquisa. O ICMBio é um órgão também de pesquisa, tem 14 centros nacionais de pesquisa com várias bases. E essas pesquisas servem de suporte, não só para os PANs, para os planos que nós temos, mas também para diversas outras, inclusive para a criação de novas unidades de conservação, que entrou um pouco na fala da Alicia, né, que como coordenadora do movimento de catadoras de mangaba, tem lá na sua área a demanda por criação de uma reserva extrativista. E antecipatória, que a gente possa ir avaliando os cenários de risco e nos planejando em busca de soluções, né? E assim nós vamos estar nos preparando para o futuro. Pode passar, Adriana? Eu vou acelerar um pouquinho aqui para a gente ir para o debate, né? Mas a visão de futuro é que nós queremos ser inspiração, sim, né, de uma governança transformativa, contribuindo para que a cultura de valorização e conservação da sociobiodiversidade seja de fato e finalmente internalizada e consolidada em nossa sociedade. Nós tivemos a oportunidade de discutir durante a transição os diversos ministérios e órgãos do governo que criaram nas suas estruturas secretarias de povos e comunidades tradicionais, o que demonstra também o desafio que é a gestão dessa diversidade tão grande, não só na sociedade, como foi falado aqui, e dos vários representantes que me antecederam, mas em todo o coletivo, para mostrar para a sociedade a importância que tem cada um desses atores, né, e dessas organizações. Pode passar, Adriana? Nós fizemos uma construção colaborativa que iniciou lá atrás com a mobilização de colaboradores, né, de diversas organizações, né, na proposta de uma construção de um plano, né, que fosse efetivamente inclusivo e democrático, e representando todos aqueles, né? Por isso, alguns compromissos já assumidos anteriormente, né? O Carlinhos e outros da Confrem, o pessoal do CNPCT, né? Os coletivos que a gente teve a oportunidade de debater, nós assumimos diversos compromissos que não fogem daquilo que a gente sempre entendeu como o melhor cenário de uma gestão efetiva, né? Onde a sociedade faz parte desse processo. Então, por isso, nós tivemos os abaixo-assinados, né, o abaixo-assinado dos servidores, com mais de 500 servidores do ICMBio assinando, depois tivemos um abaixo-assinado das organizações não governamentais, com mais de 400 organizações não governamentais assinando, né, e nós fizemos também, além disso, um questionário que foi repassado abertamente para várias pessoas, né, e onde a gente coletou diversas contribuições, né, onde mais de 170 pessoas se inscreveram para uma oficina e mandaram, mais de 140 destes, mandaram contribuições escritas, que a gente colocou também como norteador nosso plano,
afunilando numa oficina, né, quem teve a oportunidade de participar, onde a gente conseguiu reunir cerca de 100 pessoas durante um sábado de manhã, para poder construir um plano que sintetizasse, né, o que de melhor a gente tinha naquele momento e que possibilitasse ao comitê gestor a condição de avaliar aquilo que nos propomos, né? Então, essa oficina foi uma construção coletiva, muito rica, né, muito importante. Foram compilados os resultados dessas oficinas, né? Nós tivemos aí mais de 142 propostas de melhoria na gestão do ICMBio, 43 instituições participaram, né, nessa oficina, e destacamos isso porque também é um diferencial em relação a outras formas de tratar a questão da gestão pública, né? E foi priorizado, né, a construção final de um plano de gestão em formato de portfólio, porque também era muito restrito o espaço que se tinha para se apresentar. Então, pode passar, por gentileza, Adriana. E nós finalizamos e, na verdade, focamos, né, em algumas questões. Nessas 3 diretrizes estratégicas gerenciais, na gestão de pessoal, recursos orçamentários e projetos, estratégias de alavancagem de recursos, né, e na comunicação e fixação da marca ICMBio, com tão importante quanto outras marcas no governo federal, que já são bastante consolidadas. Então, nós queremos ter, ao final de um processo de gestão, de mais 3 anos e meio de governo, a marca ICMBio muito clara, porque ainda hoje muita gente não conhece, não sabe o que significa o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, né? E as suas importantes atribuições, as suas importantes competências, mas a sua mais importante ainda missão, né, que é fazer a gestão efetiva do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e de todas as unidades de conservação federais. Então, pode passar, Adriano. Focamos em diretrizes estratégicas temáticas, né, por grandes áreas, né, na criação de unidades de conservação. A gente precisa retomar esse projeto de criação. Nós temos hoje mais de 300 demandas de novas unidades de conservação para serem criadas. Grande parte dessas, reservas extrativistas e outras unidades de uso sustentável. E é importante destacar isso porque as últimas 4 unidades criadas foram em 2018, foram 4 reservas extrativistas. 3 no Salgado Paraense e uma na divisa do Amazonas e Roraima. E nós precisamos fazer com que essas unidades sejam retomadas as criações, porque assim vão ter também os seus territórios protegidos, como é a questão das catadoras de Mangaba, que a Alicia falou aqui, e outras que estão nesse processo para serem criadas, né? Então, a gente precisa retomar a criação de novas unidades de conservação. A regularização fundiária e consolidação territorial, né, importante, inclusive para diminuir conflitos, né, de uso de infrações ambientais, entrada de pessoas que não são beneficiárias nessas unidades. Então, a necessidade constante da consolidação territorial desses espaços especialmente protegidos. Pesquisa, avaliação e monitoramento da biodiversidade, como também uma questão central no ICMBio, né? Ordenamento e monitoramento participativo da pesca e unidades de conservação. É importante dizer que a competência e atribuição dentro das unidades de conservação para ordenamento pesqueiro é do ICMBio como órgão gestor das unidades de conservação. E é importante que tanto os conselhos como os projetos e os programas relacionados à questão da atividade pesqueira, que é tão importante na grande maioria das reservas extrativistas, que tem na questão da pesca uma das suas principais atividades produtivas, meio de vida, comercial, econômica, do ponto de vista de sustentação de toda a sociedade, é a pesca. E o ICMBio carece e merece uma estrutura que realmente dê conta de fazer esse processo de monitoramento, de ordenamento e de gestão da pesca nas unidades de conservação. Lembrando que a pesca, de modo geral, ela tem um compartilhamento de gestão, de ordenamento entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Pesca e da Aquicultura. Mas, no caso das unidades de conservação, é uma competência e atribuição do ICMBio. Controle, desmatamento e fiscalização, e aí não precisa nem aqui reforçar o motivo, né, e o porquê. A gente sabe o inferno que grande parte dos nossos biomas viveu nos últimos anos, né, onde o discurso oficioso e aberto era pela destruição, pelo desmonte, né, nem 1 metro quadrado a mais para territórios protegidos, para territórios quilombolas, para territórios indígenas e nem para unidades de conservação. E assim o foi. Então, foi praticamente um desmonte, e é por isso que a gente precisa retomar e efetivamente combater
controlar o desmatamento e ter, sim, fiscalização no norte como atribuição e competência também dos órgãos ambientais. O uso sustentável do extrativismo, populações tradicionais, né, a valorização dos produtos da sociobiodiversidade, né, promoção do desenvolvimento rural sustentável, inclusão produtiva, segurança alimentar e nutricional, né, porque são focos efetivos para garantir efetivamente não só as garantias do ponto de vista dessas populações tradicionais, e aqui vocês representam, né, e representaram nas suas falas diversos desses povos e comunidades tradicionais que são tão importantes, né? O próprio Dário falou aí de pelo menos 3 unidades de conservação que eles têm relação direta lá na região de Canudos, né? O Parque Nacional do Boqueirão da Onça, a APA da Ararinha Azul, a Revisa da Ararinha Azul, né, que tem um importante programa de recuperação e de, novamente, inserção de espécies que estão extintas no meio ambiente e que só vão ter resultado efetivo se realmente as comunidades e a sociedade estiver envolvida, né? A manifestação por licenciamento ambiental, que é uma atribuição à competência do ICMBio na avaliação de impactos ambientais, principalmente os impactos diretos e indiretos que atinjam essas áreas especialmente protegidas, né, as unidades de conservação. A questão da educação ambiental, que foi praticamente paralisada nos últimos anos, o combate ao fogo, mas também o manejo integrado do fogo, como uma política efetiva para que a gente não tenha mais catástrofes, como a gente teve no Pantanal, na própria Amazônia, com aquele fatídico dia do fogo em apoio a Bolsonaro, que ninguém se esquece, né? E que tentaram várias vezes jogar nas costas das ONGs, e a questão do uso público. Por que a questão do uso público é importante? Porque é só assim a sociedade do entorno, os municípios que têm unidades de conservação nos seus territórios, vão também ter a devida apropriação e valoração desses espaços, né? Não se pode ver uma unidade de conservação somente como um território especialmente protegido, mas ele tem que servir a toda a sociedade, principalmente para aqueles que dela sobrevivem, para que dela vivem, né? Mas aqueles que também podem, do ponto de vista prático, ter algum tipo de atividade, como é a questão do uso público nas unidades de proteção integral, parques nacionais e outras onde a visitação é também uma atividade importante e permitida. Pode passar. Passando para o final, né, Adriana, a parte aí do agradecimento, né, porque o sentimento nosso e do grupo, e eu destaco isso, eu não represento somente a minha pessoa em si, mas eu represento todo um coletivo, né, é esse orgulho de representar esse grupo, né, tão diverso, tão dedicado e comprometido, né. A gente assumiu o compromisso, por exemplo, no que diz respeito à gestão do ICMBio, de ter uma gestão que realmente e efetivamente seja paritária entre homens e mulheres, no comando do órgão, no comando do ICMBio e no comando das unidades de conservação, né? Que a gente possa ter representação de categorias que muitas vezes são invisibilizadas, como a questão LGBTQIA+, e outros públicos que estão no meio de nossos servidores, mas também estão em toda a sociedade e que muitas vezes estão à margem desse processo, né? Nós tivemos o Dário falando das comunidades de feixe e fundos de pasto, tão importantes e que devem, sim, ter os seus territórios efetivamente protegidos. E, por final, né, eu gostaria de agradecer aí cada comentário, cada palavra de apoio e a confiança, né? E dizer que a mudança está em curso. Nós estamos nesse processo de seleção, ele deve se finalizar aí na sexta-feira, no dia 14, quando vai ser apresentado à ministra Marina Silva a lista tríplice. E agora me coloco à disposição aí ao comando da Adriana, para que vocês possam fazer os comentários, fazer as perguntas, questionamentos, para a gente também poder debater. É isso. Parabéns, Binho, pela bela apresentação, muito bacana, né? Realmente muito completa, de qualidade, compreendendo todas as diversas dimensões necessárias da atuação do ICMBio. Então, de pronto, eu, assim, Alícia, Dauro, Valdivino e Carlinhos, quem levantar a mão primeiro faz a primeira pergunta, e aí a gente pode fazer como? Faz a pergunta, o Binho responde, e depois faz a segunda e tal, né? Beleza. Vamos dar a palavra para a Alícia, né? Primeiro as mulheres negras de luta. Ou Carlinhos? Não, Carlinhos pediu aqui a palavra, Alícia? Não, pode. Primeiro as damas. Alice, fica à vontade, companheira. Pode falar, Carlinhos. Fique à vontade, pode falar. Fala, Carlinhos. Eu não tinha levantado, não. Pode falar. Certo. A minha pergunta é uma pergunta
bastante objetiva, que é uma das grandes angústias, né, que nós, enquanto povos comunitários tradicionais, a gente vivencia nesse país, né? A gente sabe que, constitucionalmente, nós temos 2 segmentos de povos comunitários tradicionais que há respaldo constitucional, que são as comunidades indígenas e quilombolas. As demais comunidades tradicionais, né, na estratégia de proteção territorial, têm lançado mão de ferramentas como as reservas extrativistas, né? Que, para além de ser uma unidade de conservação, também é uma ferramenta de proteção de território de povos comunitários tradicionais. Temos outras, como os TAUs, as sessões de uso feitas pela Secretaria de Patrimônio da União, mas a RESEX é uma das maiores estratégias utilizadas pelas comunidades tradicionais. Mas no ICMBio nós sempre tivemos um desafio muito grande, que é essa dicotomia que às vezes é colocada, que não deveria ser colocada, de preservação versus conservação, né? Proteção integral versus uso sustentável. E a gestão futura do ICMBio precisa se preocupar com essa realidade, porque é uma realidade que menospreza, na nossa percepção, enquanto comunidades tradicionais, o maior ator da conservação da natureza e da biodiversidade do planeta, que somos nós, os povos e comunidades tradicionais. Então, a pergunta, Binho, é como você espera lidar com essa realidade, desse desafio interno, que é um desafio que, às vezes, passa para a sociedade uma visão distorcida do papel das comunidades tradicionais e que precisa ser corrigido, né, tendo em vista um futuro que a gente tem aí, né, e os desafios que se apresentam para a humanidade no que diz respeito à vida no nosso planeta, né, e no Brasil, principalmente, ter esse papel fundamental com os grandes biomas que nós temos, né? Palavra com você, Binho. Beleza. Carlinhos, é muito importante a tua pergunta, porque assim, nós sabemos que a estratégia das unidades de conservação, lá no início, né, na década de 30, principalmente, quando nós tivemos as primeiras unidades criadas, elas foram realmente para preservar, né, para ter lá remanescentes florestais. Nós tivemos o primeiro Parque Nacional que foi criado em Itatiaia, né, a própria questão da histórica de criação do Parque Nacional do Iguaçu, foi por causa de um sobrevoo do Santos Dumont, e tantas outras histórias belíssimas, né? E a gente sabe que muitos desses territórios, especialmente protegidos, foram criados sem levar em consideração quem lá estava, né? Tanto é que se tinha aquela discussão que, não, nós estamos criando unidades de conservação em vazios populacionais, o que não é verdade. Grande parte dessas unidades foram criadas onde já existiam populações, né? E isso é importante destacar. Ou populações que lá sempre residiram, ou populações que foram levadas àquela região, ou residir naquela situação, porque foram expulsas de outras regiões, né? Então, a gente sabe que isso aconteceu muito. A própria questão da estratégia de criação de unidades de uso sustentável, e aí depois, chegando lá na frente, somente na década de 90, a questão do SNUC, né? As próprias reservas extrativistas nasceram da luta no combate na mata, direto, né? Chico Mendes, o ICMBio leva o nome de Chico Mendes, não é por acaso, não é por uma simples ironia do destino, né? Tem todo um processo que foi construído e foi criado nos embates lá atrás, que levaram à estratégia de criação das unidades de conservação de uso sustentável. O Sistema Nacional, ele é muito especial, porque ele tenta, assim, conciliar as diferenças que existem entre proteção integral ao extremo, como uma estação ecológica, como uma reserva biológica, né, até uma unidade de conservação, que é também tão importante e que deve ter sua gestão e sua qualificação, como uma APA, uma área de proteção ambiental, que tem o porquê da sua existência. O que a gente sabe, e que não pode ocorrer, na verdade, é essa constante disputa, essa dicotomia que o Carlinhos coloca entre preservação e conservação. Nós precisamos entender que as unidades de conservação, elas têm que servir para tudo e para todos, né? Mas há, sim, conflitos, e não é passando a mão e não é negando essa existência de conflitos que a gente vai conseguir alcançar o melhor. O Sistema Nacional, ele não é perfeito, mas ele tem uma série de previsões, uma série de condições. Eu, particularmente, tenho uma posição que a gente deve ter, sim, a mediação, a negociação, a gente tem a questão das convivências, nós precisamos ter as unidades consolidadas e servindo ao seu papel. Hoje, nós temos situações diferentes, nós temos territórios de povos e comunidades tradicionais que foram afetadas por unidades de conservação, de proteção integral, por exemplo, e que vivem num constante dançar entre o gestor ou a gestão e aquela população, porque é incompatível, porque o Sistema Nacional de Unidade de Conservação tem incompatibilidade, sim.
a gente acaba tendo os termos de compromisso, os termos de convivência, a forma de tratar a gestão, né, sempre mediando. Mas quão importante se nós não tivéssemos conflitos, se a gente pudesse realmente e efetivamente ter a unidade de conservação se prestando àquela que ela quer. O Carlinhos falou que nós temos a questão dos territórios indígenas e quilombolas, mas além das ESECs, nós temos os projetos agroflorestais, nós temos os PAIs, nós temos outras estratégias de proteção de territórios. Mas eu não tenho dúvida, Carlinhos, que no caso das unidades de uso sustentável, as reservas extrativistas são o melhor modelo e a melhor construção, desde que a gente consiga efetivamente fazer com que ela não se torne um grande pasto, né? Eu tive hoje, na Frente Parlamentar Ambientalista, discutindo o problema era um documentário que estava sendo apresentado da Resex Jaci-Paraná, em Rondônia, que está virando um grande pasto. Por quê? Porque quando a floresta vale mais deitada e o pasto, ou o boi que está em cima dele, vale mais do que a floresta em pé, é difícil ter a concorrência. Então, nós precisamos entender que a gestão dos meios, dos recursos, das unidades de conservação, ela tem que estar no nosso dia a dia. Eu não posso deixar uma comunidade isolada e achar que eu vou garantir a sustentabilidade dela, a viabilidade dela, a economicidade dela, se eu não tiver uma atividade que realmente valorize aquela atividade, né? Eu sempre falo assim, não adianta nós queremos criar ilhas verdes, e é importante destacar isso. Se ela não tiver conexão, se ela não tiver integração, se realmente as pessoas não se apropriarem do ponto de vista não só do território, mas do ponto de vista da gestão daquela unidade. Conjuntamente, a gente consegue avançar. Conjuntamente, aqueles de vocês que já participaram de conselhos gestores sabem que tem uma série de possibilidades e todas elas têm que servir a um propósito, que não é só conservar, que não é só preservar, que não é só a garantia das espécies, exceto os humanos que lá estão, mas a garantia de todos. De que vale uma unidade de conservação se ela se tornar uma ilha vazia onde ninguém pode tocar? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Caminha para a conclusão que tem as outras perguntas. Concluindo, tá? Carlinhos, e aí é importante na sua pergunta, nós precisamos buscar caminhos aonde a gestão compartilhada desse uso, desse recurso e desses territórios, aonde é possível e aonde é permitido, possam ser compatibilizados. Aonde não o for, nós temos que discutir outras estratégias que o próprio permite, como criar novos territórios, avançar em outras situações, em casos específicos, como desafetar ou recategorizar determinada área que é incompatível o uso daquela comunidade com a determinada categoria de proteção dela, e por aí vai. Nós precisamos e temos saídas para isso, mas a gente precisa fazer conjuntamente. Obrigado. Valeu. Alícia, a palavra está com você. Então, Bim, prazer mais uma vez. Essa pauta, né, de criação da Resex do Litoral Sul de Sergipe, ela vem junto com a Confrem, com a CNPCT, desde 2009, quando o segmento de catadoras de mangaba entrou dentro dessas comissões e conselhos. E na época do golpe lá de Dilma, da presidente Dilma, eu lembro que a gente ainda conseguiu levar lá à mesa da presidente 2 vezes e não foi assinado. Então, uma coisa assim muito preocupante, sabe, para nós. E aí a gente se pergunta, como vamos fazer hoje? O nosso governo voltou novamente, a gente tem esperança novamente, mas como vamos fazer hoje para que essa Resex ela venha a ser criada? Sendo que nós já discutimos várias vezes em cima da planta dessa Resex, já retiramos algumas áreas, né, inclusive, e ela não chegou a ser criada, né? E hoje a gente já vê aqui nas comunidades várias áreas, né, que estão, inclusive, dentro da Resex, que já foram desmatadas, já foram construídas cassiniculturas. Então, é um processo, assim, muito, eu vejo muito difícil, sabe? Mas também eu não posso deixar de dizer que é uma luz, assim, lá no fim do túnel, para a gente
seguir sobrevivendo, né? Que as nossas comunidades elas já estão tendo que comprar a fruta, né, a mangaba em outros estados para poder a gente seguir a nossa produção. Então a gente vê diariamente essas áreas sendo de fato desmatadas, destruídas. E aí eu pergunto se você, né, tem alguma estratégia já para que a gente possa estar fazendo, né, de fato, a criação dessa reserva, e já pensando em criação de novas, né? Como eu falei na minha fala anterior, nossas comunidades subindo Barra do Coqueiro, que já vai, né, da capital para lá, abrangindo Pirambu, Japaratuba, a realidade ela é a mesma. Ela é a mesma. Barra do Coqueiro, então, que não está dentro da Resex, todo dia é uma criação de condomínio novo. Então, a gente já tem, já deixa aqui, já praticamente batido o martelo que nós vamos precisar dar uma nova iniciada, nenhuma. Aí a gente vai dialogar, né? Se é a Resex, se é unidade de conservação, a gente vai ver o que é de fato. Eu sei que na saída da presidenta Dilma, a gente, na correria e no desespero de não ter nada garantido, a gente optou, de última hora, sem muita opção, em criar TAUs, né? Foi em criar TAUs dentro dessas áreas que estavam que estão na Resex. E aí a gente conseguiu criar. Em 4 associações, a gente tem a documentação do processo de criação da TAUS. Mas eu lhe digo a você que os portos que estão, porque a TAUS só pega as áreas da União, né? E dentro dessa Resex ficou 30 metros dos portos. Então, não abrange muito as mangabeiras, como a gente espera. Mas, como somos catadoras de mangaba e somos marisqueiras, pescadoras, a gente pensou nessa possibilidade de garantir a abertura dos portos. E o que acontece? Os cabras entrou fechando uma ilha que tinha de mangabeira, manguezais e coqueiro. E hoje é uma casa de andar construída com o cara armado lá em cima e as áreas as poças de cassiniculturas, os viveiros, né, de camarão, de peixe, lá. E o cabra tomou conta, né? Que era vereador que era contra, daqui da comunidade. Então, o que acontece? A gente perdeu, então, o TAUS que a gente tem em mãos é só um papel. A gente não vai lá dizer, eu tenho TAUS aqui, que a gente vai receber um e nada. A nossa esperança é que a Resex faça alguma coisa, né, e nos dê, assim, uma garantia, nem que seja o mínimo possível. É complicado, sabe? É uma angústia, assim, muito grande que eu preciso colocar aqui. Palavra com você, Binho. Essa é difícil, hein? É importante, Alice, que tu falou da questão da estratégia das TAUs, né, dos termos de autorização de uso, mas como você falou, ele não pega as áreas de coleta, as áreas onde estão as mangabeiras e tal, ele não pega a região e não dá, como você falou, em 5 mil associadas na associação no início, né? É muita gente, é muitas pessoas envolvidas. E há, sim, uma urgência na retomada da criação das unidades de conservação. Diversas dessas unidades que vão ser retomadas e que já há uma perspectiva de que sejam criadas aí pelo menos mais 5 ou 7 unidades ainda no primeiro semestre, são áreas que já tiveram um avanço nos seus processos de criação. Mas, com certeza, como tu falou, já faz muito tempo a luta de vocês aí. Talvez vai ter que se revisto o polígono, as áreas, né, porque já foram ocupadas, a especulação imobiliária entrou muito pesada. Nós temos hoje uma pressão muito grande imobiliária, né, que acaba entrando nessas áreas, ocupando essas áreas, invadindo essas áreas e impossibilitando a livre circulação das pessoas, né? Então, a gente precisa, urgente, a retomada da criação das unidades de conservação, principalmente essas que já estavam num processo mais avançado, para que a gente possa dar continuidade. E esse é um dos compromissos que o presidente Lula assumiu e que a ministra Marina, quando assumiu também o comando do Ministério, fez,
da retomada das criações das unidades. E o ICMBio tem que apresentar os projetos o mais qualificado possível para que haja decisão presidencial e, através de um decreto, seja criada a unidade de conservação. Então, nós estamos assumindo o compromisso da retomada da criação. Como eu falei, nós temos mais de 300 demandas de criação de unidades de conservação. Projetos que alguns estão somente em fase inicial, estudo inicial, e alguns que avançaram mais, como você falou, no caso específico da RESEC das Mangabeiras, já houve alguns processos que, inclusive, levaram à constituição de territórios que estão hoje cedidos para a SPU, mas não basta, não é o suficiente, porque não dá condição de se ter acesso a todas as políticas públicas necessárias, né? Não só de ter habitação, saneamento, mas também as outras políticas complementares de acesso às áreas de coleta e aonde estão os frutos, onde estão as mangabeiras, né? Então, esse compromisso a gente está assumindo de que, a partir da constituição, da recondução ou da condução da política de retomada das criações, nós possamos pautar as demandas que tem, e principalmente aquelas que já estavam muito avançadas, como é o caso da RESEC da Mangabeiras, lá no sul do estado de Sergipe, né? Então, é isso. Eu sei que não é a resposta mais clara e objetiva, Alicia, mas eu participei do processo e desde o início da demanda pela criação dessa unidade, né? Tu falou da questão das áreas da SPU. As áreas da SPU, geralmente, são as áreas que estão dentro da LPM, as áreas de manguezais, e que muitas vezes não cobrem as áreas onde estão as mangabas, né? Onde estão as mangabeiras. E aí há necessidade, sim, de se criar um território maior, porque senão não vai se garantir a sustentabilidade daquela comunidade. Eu posso garantir a habitação, mas a livre circulação, eu não vou impedir o corte das mangabeiras, eu não vou impedir a especulação imobiliária se eu não tiver um território efetivamente demarcado. Né? O Carlinhos está lá na RESEC Canavieiras, ele sabe que se fosse só a parte marinha, como assim o queriam, não garantiria nem mesmo a sobrevivência das comunidades. Né? Então, é importante, sim, o território dentro da parte de terra, para que se garanta não só a continuidade da atividade, mas também o equilíbrio desse ambiente, né? Sem possibilitar que haja o que está havendo hoje, como você falou, ocupação com um proprietário que não é proprietário daquela área, mas ele construiu a casa dele, e infelizmente vocês têm a TAUS, mas não tem poder para ir lá tirar ele. Se fosse uma RESEX, provavelmente teria o órgão federal ajudando, apoiando a fazer a gestão desse território, né? Muito obrigada, Binho. Agora eu quero convidar ou o Dauro ou o Valdivino para poder fazer a pergunta respectivamente do segmento deles, né? Quem tiver mais preparado aí, pode iniciar. Boa noite. Eu acabei esquecendo de me apresentar, né? Meu nome é Dauro, eu moro aqui no litoral sul de São Paulo, né? Eu faço parte também da Confrem, sou da Coordenação Nacional Caiçara, e a minha associação de base é a União dos Moradores da Jureia, né? E o meu território, Binho, é sobreposto por uma estação ecológica da Jureia Itatins, criado na década de 80, e quem faz a gestão é a Fundação Florestal, né? É horrível, é terrível ter unidade de conservação gestada pela Fundação Florestal, porque eles são muito racistas. Eles expulsaram mais de 12 comunidades, já não tem mais ninguém, você vai ver só as taperas, as casas demolidas, né? E a gente tem uma sobreposição ainda com a APA Iguape Canané Proíba, a APA-CIP, né? E tem um companheiro aqui que é o Eliel, que é um dos analistas também, que mora aqui em Iguape, né? E aqui no meu território eu tenho levado isso diversas vezes, desde quando a gente criou a Comissão Nacional de Povos e Comunidades para a Secretaria, para o Ministério do Meio Ambiente, para vários lugares, o Carlinha Provadiz, Alice e Valdivino, mas a gente não conseguiu ter um avanço nesse sentido. Em 2019, a gente pediu autorização para fazer as casas dos jovens que estavam casados e tal, acho que você deve ter acompanhado isso, né? E aí a Fundação foi lá, demoliu as casas dos meninos, né? Derrubou com uma tutela administrativa que é ilegal, né? E a gente não está tendo diálogo. Eu acho que não é nenhuma pergunta, mas é uma sugestão, né? A gente precisa ter no órgão gestor, ter na presidência do ICMBio uma pessoa que tenha essa visão socioambiental, não ambientalista, porque aqui em São Paulo é o ninho do ambientalismo, né?
eu chamo do sedizente ambientalista, porque eles não são ambientalistas, eles pensam na questão ambiental como questão mercadológica, né? Porque assim que eles criaram as unidades de conservação aqui no Vale do Ribeira, teve um instituto que chama Instituto Semeia, eles criaram uma lei de privatização das unidades de conservação. Então, a gente tem aqui no Vale do Ribeira já 5 unidades de conservação para ser privatizado. Nós estamos numa luta constante, né? Então, o que eu penso que, a partir do momento que tenha um presidente do ICMBio com esse olhar, né, para povos e comunidades tradicionais, porque antes de ser qualquer unidade de conservação, quem estava lá somos nós, somos povos, seja ele mangabeira, seja ele feixe fundo de pasto, seja ele pescadores, né? É o que estavam lá antes. E o modo de vida dessas comunidades que faz a conservação dessa natureza. Então, tem que respeitar os saberes dessas comunidades, né? Como a Alice falou dos taus, né? Eu acho que os taus, Alice, é muito paliativo, um negócio que não tem segurança nenhuma. A gente tem que pensar nessa gestão de 4 anos, que a gente saia daqui 3 anos com o nosso território consolidado, né? Nós não precisamos ficar sofrendo mais 4 anos e depois entrar um outro cara que vai fazer todo esse retrocesso que a gente sofreu há 4 anos atrás, né? E esses ambientalistas, né, que estão aqui em São Paulo, que criaram a unidade de conservação, eles ainda referendaram a gente que nós somos né, que agora com esse governo que está aí, eles estão invadindo. Mentira, nós estamos aqui há mais... nós somos 9 gerações que nós existimos aqui, né? Tem documentos comprobatórios de 1856, que a nossa família mora nessa região. Então, eu penso que a gente precisa fazer um diálogo e a gente precisa avançar nesses debates, a gente precisa criar novas unidades de conservação se for necessário, mas a gente precisa pensar em territórios, igual território de povos, território de quilombolas e território de povos indígenas, para garantia desses povos. Né? Lógico, você falou aí da reserva inustentável que estava virando pasto. Se você não dá subsídio, se você não apoia essas comunidades, eles vão atrás disso, eles vão atrás daquele que oferece mais, porque eles estão há muitos anos sendo jogados aí de canto. Né? Então, nós temos que apoiar, nós temos que fazer diálogo, tanto a gente de povos e comunidades, né, quanto vocês, Marina Silva, enfim, todo mundo que está no governo tem que ter essa consciência, a gente construir um país melhor, para a gente sair dessa loucura, né? Hoje mesmo eu vi lá, o post lá que o Valdivino mandou, dos caras sendo baleados lá na terra dele, pistoleiro atirando os caras. O que é isso? Que país que nós vivemos, gente? Né? Bolsonaro já foi, bom que vai embora mesmo e que suma. Nós precisamos fazer um governo democrático que a gente tenha acesso ao Ministério do Meio Ambiente, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, ao Ministério de Direitos Humanos, todos esses ministérios nós temos que ter acesso e temos que junto construir uma política que venha de encontro com a nossa realidade, com o nosso... Nós chamamos aqui de conservação da natureza. Preservação, quem fala, são os ambientalistas que criaram a conservação em cima do nosso território de qualquer jeito e estão querendo tirar todo mundo de qualquer jeito, né, como eles dizem, né, inclusive tinha um cartaz aqui na época, na Juré, dizendo, preservar a Juré nem que for na porrada. Isso é muito ridículo, né? Então, gente, eu estou colocando isso para que a hora que você assumir aí, que eu tenho certeza que vai assumir, a gente precisa fazer esse diálogo com todos os nossos companheiros e companheiras que estão aí. E agradecer muito a Adriana aí pelo convite, pela disponibilidade aí desse meio... dessa minha contribuição. Muito obrigado. Tamo junto, Dauro. Binho, a palavra está com você. Depois, a Adriana Lima entrou na sala. Eu queria convidar ela, antes da pergunta do Valdivino, só para ela fazer uma saudaçãozinha, que ela também é do segmento Caiçara, constrói com a gente aqui do Coletivo Cagaita. Na verdade, se você me permitir, Binho, estava pensando, de repente, a Adriana podia dar um oi, se ela quiser fazer algum comentário, você já fala em cima da fala dos 2 companheiros do segmento. Dri, você está por aí? Boa noite, Adriana, boa noite a todos, a todas. Agradeço aí abrir esses espacinhos, eu só não vou abrir a câmera, que eu terminei uma atividade agora, não é possível. E queria saudar todos vocês, né?
agradecer aí a fala da Alice e do Dauro, que eu consegui ouvir um pouquinho, né? E me apresentar, né? Eu sou Caiçara, estou no litoral sul de São Paulo, atuo aí também na Coordenação Nacional das Comunidades Tradicionais Caiçaras, e hoje eu estou como conselheira, né, representando os caiçaras no Conselho Nacional, no CNPCT. Muito feliz aí que nosso conselho tem um lugar novamente, né, foi recolocado aí, reconduzido aí para um espaço dentro do Ministério do Meio Ambiente, né, e eu também faço parte da rede dos povos e comunidades tradicionais do Brasil, né, então foi nessa articulação desde o território da Jureia aí, a partir da luta que o Dauro já falou, né, mas que a gente, percorrendo os demais territórios caiçaras, aí entre Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, a gente sente, né, que a pressão ela se estende, né, ao longo dos territórios onde tem comunidades tradicionais e principalmente onde foram sobrepostos por unidade de conservação de proteção integral, né? Eu também, enquanto comunidade tradicional, eu sou pesquisadora local, venho trabalhando em alguns projetos de pesquisa mais abrangente, a partir dessa discussão dos conhecimentos tradicionais e da conservação e políticas públicas, junto com outros territórios, como Terra do Meio, né, Trombetas, Tapajós, né? Então, uma outra região completamente diferente da região que nós vivemos, no bioma Mata Atlântica, mas com realidade muito próxima, sabe? Sobre o impacto, né? Quando não é o impacto de um grande empreendimento direto, né, que a gente reconhece, né? É o impacto também pelas unidades de conservação de proteção integral, e que para nós também é um grande empreendimento, quando o Dauro fala que elas são criadas já pensando, né, em commodities, né, e pensando em ser uma barganha no futuro, né? Então, para nós hoje, depois de, pelo menos no meu caso, né, pelo menos 20 anos aí, construindo caminhos, espaços, né, para diálogo com outras comunidades, com o poder público, a gente vem percebendo que é necessário realmente fazer uma mudança, porque a gente começa a discutir o nosso território, mas a gente vê que em todo o território nacional as comunidades estão muito afetadas, então a gente precisa de verdade de uma política que ultrapasse, sabe, o que já foi construído até agora, e que possa reconhecer os erros cometidos, né, e reparar esses erros, né? Então, eu queria saudar, né, o companheiro Clebson também, né, agradecer a Adriana, minha xará, né, falar que estou à disposição também por essa construção, circulando aí com os companheiros, né, Carlinhos, Alícia, e muitos outros, não dá para me ver quem está aqui, mas nesse espaço de transição do governo também tivemos presentes, né? Então, também estou à disposição, né, para fortalecer esse processo, né, e construir realmente políticas efetivas a partir dos povos e comunidades tradicionais, dialogando diretamente com a instituição do Estado, né, com os gestores, para que a gente possa avançar. Grande abraço para vocês. Obrigada, Adriana, querida. Binho, palavra com você. Então, foi muito legal ouvir a Adriana e o Dauro, né? E aí, reforçar, Dauro, que tu falou, né, dos companheiros lá de Fecho que foram baleados, né, num conflito lá. Num conflito não, porque não foi conflito, eles chegaram atirando e, infelizmente, balearam 3 companheiros lá do movimento na Bahia, né? Mas ver tu e o Dauro falando é muito importante, porque, assim, eu fiz uma apresentação, Adriana, antes de estar chegado no início, mas eu não coloquei uma parte importante, que talvez eu até vou reforçar, né? Eu fui conselheiro da Mesorregião Vale do Ribeira-Guaraqueçaba, em 2001 até 2003, quando a política das mesorregiões foram aplicadas. E eu trabalhei na região de Guaraqueçaba, né? Trabalhei nas comunidades Itimirim, Morretes, Antonina, trabalhei
com coletores, catadores, o pessoal que faz manejo de banana, né, tradicionalmente, o pessoal que também faz o manejo de palmito, né, da palmeira jussara e tal, né, e trabalhei muito nessa região durante 3 anos. E aí tu fez eu recuperar na memória aqui muitas atividades que a gente desenvolveu, né, desde a questão aí do plantio de ostras, né, com ostras nativas lá em Ilha Rasa, e outras atividades belíssimas que a gente construiu nessa região, que está do outro lado aí do limite com São Paulo, mas que não tem divisa, né, porque está todo mundo junto, né. E é importante destacar que nos últimos anos a gente percebeu que nós precisamos cada vez mais lutar por políticas de Estado, políticas que ultrapassem a questão de governo e ultrapassem a simplificação dos processos, que não possibilite o desmonte dessa política por qualquer governo que venha assumir. Né? O Dauro falou na fala dele aí a questão do problema que tem em ter uma estação ecológica, né, de proteção integral, estadual, sobreposto a um território, e que a convivência é muito difícil, muito complicada, muito complexa, porque muitas vezes a gestão não está afim de fazer a mediação e não está afim. E se eu levar o pé da letra da legislação, eu tenho problemas efetivos, eu não vou conseguir resolver esse problema se não tiver uma recategorização e uma alteração desse território onde está sobreposto. Ou eu vou ter isso que o Dauro falou, da expulsão, ou da empurrando essas comunidades para outras áreas, né? E essa luta, Adriana, que tu falou, das caiçaras, né, dessas comunidades tradicionais que estão nesse território, que graças muito a eles é que esses territórios se mantiveram preservados, né? A gente sabe dos problemas que está tendo as concessões dos parques aí em São Paulo, né, dos blocos do Pitar e outros, porque é muito complexo. O sistema é único, mas tem a gestão federal, tem a gestão estadual, tem a gestão municipal, e a gente precisa nos desafiar, não só enquanto governo, né, enquanto pessoas que estão aqui representando o Estado, do ponto de vista do comando do Estado, como servidores públicos, que é no caso do ICMBio, mas também a toda a sociedade, a todo esse coletivo, né? Então, mais uma vez, reforçar que nós temos, enquanto ICMBio, um compromisso com a questão do desenvolvimento das atividades que tem na sociobiodiversidade a sua necessária sobrevivência. E é só assim que a gente vai conseguir, fazendo realmente com políticas, né, de Estado, que depende quem esteja à frente ou quem esteja com a caneta, de impossibilidade de ir lá desmontar, de retirar uma determinada comunidade, seja por pressão, seja por omissão. Né? O que a Alicia falou aqui, de ter lá hoje um cara que tem uma construção em cima de uma área de taus, com segurança armado, que não permite a comunidade a livre circulação, é um ato de omissão. Assim como eu expulsar uma comunidade que historicamente está lá há gerações, como o Dauro falou, 9 gerações, é um grande absurdo. Então a gente precisa, sim, ter canais de diálogo, né? E reforço aqui, nós temos hoje 4 ou 5 ministérios, o Carlinho pode até ter esse número mais na cabeça, que criaram secretarias de povos e comunidades tradicionais. Então vamos fazer essas estruturas funcionarem, né? Porque a gente precisa tanto ter a segurança ambiental, que é tanto que a gente deseja, né? A gente viu aí agora, nos primeiros 100 dias de governo, os resultados que a gente já tem, mas a gente precisa avançar muito mais, e muito mais rápido. Foi muito grande. O conflito que o Dauro comentou aí, né, lá no território do Valdivino, na Bahia, ele também remanesce de um histórico recente que a gente teve de acirramento de conflitos no campo. O conflito que hoje a gente enfrenta no território Yanomami, em Roraima, com quase 600 crianças que morreram no último ano, é um genocídio deliberado, que foi, de certa forma, incentivado pelo próprio Estado. Estado enquanto governo, não Estado enquanto sociedade. Mas o ônus é de toda a sociedade. Quando eu tenho uma pessoa que está tombando em combate na luta ambiental, na luta dos povos comunidades tradicionais, eu estou perdendo a guerra. Não interessa o número. Eu falei aqui de 600 crianças, mas os 3 companheiros que foram baleados lá na comunidade de Fecho, na Bahia, são tão importantes quanto as dezenas, centenas de crianças. A gente não tem que menosprezar a vida. Ninguém substitui a vida. Assim como a gente tem que garantir que esses povos e as comunidades tradicionais tenham efetivamente políticas públicas que os alcance, que chegue lá. Né? O Dauro falou aqui da questão da habitação para as novas gerações. Do que vai adiantar eu ter uma comunidade tradicional que vai envelhecendo, e isso é natural, é da nossa natureza, todo mundo passa, todo mundo é passageiro, se eu não der a condição dessa população se reproduzir, se consolidar, ter um ganho, ter um benefício, ter uma condição melhor de sustentabilidade e também de ter uma habitação melhorada e uma qualidade para a sua sobrevivência ou vivência naquele território.
Então, é importante dizer, Dauro, que assim, nós sabemos as importâncias que os movimentos sociais têm, mas sabemos que sem pressão também não se avança. O que a gente tem visto hoje é muito retrocesso, e nós precisamos reconstruir muita coisa. E somente junto a gente vai conseguir. Enquanto a gente tiver um do contra, e nós tiver 100 aqui favoráveis do nosso lado, eu acho que a gente consegue avançar. Mas a gente não consegue, a gente vai ter continuamente conflitos, continuamente companheiros e companheiras tombando nas lutas sociais, adoecendo, né? O Flávio Lontro, que hoje é o presidente, né, é o coordenador geral da Confrem, infartou logo depois da transição. Né? Não é só no conflito que as pessoas passam mal, é a saúde também das pessoas, mental, física, total. Né? E nossa solidariedade a todos aqueles que lutam incansavelmente. A Adriana falou em 20 anos, mas a gente conhece gente aqui há muito mais de 20 anos que está há muito tempo no trecho lutando. Assim como o Chico Mendes tombou na luta lá na Amazônia, e graças, talvez, a essa luta dele, e a representação e o reconhecimento que ele teve internacionalmente antes de ter no Brasil, é que a gente tem hoje condições de estar debatendo aqui e estar defendendo a nossa democracia e defendendo os nossos povos e comunidades tradicionais. Então, mais uma vez, reafirmar o nosso compromisso. O grupo que eu represento, ele é amplo, ele tem pessoas de diversas matizes, diversas origens, mas o grande compromisso do Instituto Chico Mendes é fazer com que realmente as nossas unidades de conservação sejam territórios vivos, territórios que respondam às demandas da sociedade e que também resguardem aqueles povos e comunidades tradicionais que, de outra forma, seriam massacrados, não estariam lá ou seriam expulsos pela especulação imobiliária. Agora, enquanto a gente discute aqui, tramita um projeto de emenda à Constituição na Câmara Federal que acaba com as faixas de marinha e com os acrescidos de marinha, que é onde sobrevive grande parte daqueles que estão fora das unidades de conservação nas áreas litorâneas. Sabe por quê? Porque o território especulativo, imobiliário dos grandes empreendedores, aqueles que querem construir resorts, condomínios e outras formas de ocupação desses territórios, são incompatíveis com o modo de vida dos povos e comunidades tradicionais. Por isso que a gente precisa ter territórios efetivamente reconhecidos, compatibilizados com o modo de viver dessas populações e com o direito, porque ninguém está mais, cá entre nós, reconhecendo o direito do que criar uma unidade de conservação para proteger o modo de vida dessas populações e dessas culturas. Cada um tem que ter o seu devido espaço. E nós queremos aqui, sim, garantir os espaços dos povos e comunidades tradicionais, porque esse é o legado que nós vamos deixar, não para nós, para nossos filhos, para as futuras gerações. E não é um mero discurso. Por isso que eu estou dizendo, nós precisamos políticas de Estado. Governos passam, como aconteceu a tragédia nos últimos 6 anos. Desgovernos que vieram, desmontaram muito destas políticas facilmente. Pediram a criação de novas unidades de conservação. Travaram o processo de viabilidade de muitas das nossas comunidades. Acabaram com o Bolsa Verde. E aqui a gente pode destacar uma monteira de coisas. Paralisar os fundos da Amazônia, os fundos de compensação, o fundo de mudanças climáticas. A gente vive hoje um processo de rescaldo de todo o desmonte que teve, no discurso, na violência, no acirramento de conflitos e em muitas outras que nós vamos levar talvez décadas para reconstruir. Nós sabemos que aqui... Caminha para a consideração, porque está faltando Valdivino ainda. Ora. Então, concluindo, nós sabemos que aqui é um momento aberto e de debate, mas quiçá, quem sabe, quem vem à frente, consiga levar à frente tudo aquilo que a gente está discutindo e propondo. O plano que nós apresentamos para o ICMBio, independente lá na frente, é que ele seja efetivamente aplicado. E é isso que a gente também reforça aqui para vocês. O compromisso que a gente assume enquanto servidores vai depender de muito quem estiver à frente da gestão. Valdivino, companheiro, a palavra está com você. Boa noite mais uma vez, companheirada, camarada aí das comunidades tradicionais. Deixa eu só falar um pouquinho para você. Sobe sua câmera um pouquinho, porque está pegando do seu óculos. Isso, agora está ótimo. Muito bem. Ok. Boa noite mais uma vez, companheirada aí. Binho, esse conflito, só rapidamente falando, né,
que Dauro lembrou, esse conflito em Correntina é consequência de uma história que já vem se rolando lá há muito tempo na região ali, Correntina, Santa Maria da Vitória, Formosa do Rio Preto, desde da invasão e da ocupação da Fazenda Estrondo, lá em Formosa, e muitos outros casos ali na região oeste do estado da Bahia. Então, esse conflito, essa situação de ontem, é consequência de todo esse histórico que já vem rolando aqui na Bahia, no oeste do estado, há muito tempo, né, com a chegada dos grandes empreendimentos, principalmente do agronegócio ali, né, da soja, do algodão, e de outros empreendimentos, a exemplo das construções das pequenas hidrelétricas ali nos rios de Correntina. Então, a disputa pelos territórios e pela água ali na região tem sido muito acirrada, e as comunidades, né, a população ali, é quem sofre as consequências de toda essa violência causada, né, por esses grupos econômicos, pelo PIB, né, nós podemos dizer assim, pelo PIB, e, em muitos casos, com a conivência do Estado. Há exemplo também, tem outro exemplo agora que nós estamos acompanhando a situação de Boipeba, aqui no litoral, na Mata Atlântica baiana, né, com a construção dos resorts, dos hotéis ali da família Marinho e do Armínio Fraga. Então, tem esses casos aqui na Bahia que a gente, infelizmente, temos que contar para os companheiros que acontecem essas histórias. Mas você falou na sua apresentação, e aí eu tinha notado algumas questões que eu acho super importante, embora nós, das comunidades tradicionais de fundos e fechos de pasto, na grande maioria, estamos em terras, né, em áreas públicas estaduais, principalmente os fundos de pasto aqui no semiárido do estado, onde nós ocupamos tradicionalmente áreas públicas, rurais, estaduais e devolutas. Então, né, nós não podemos muito contar, em muitos casos, com a ajuda, né, e a colaboração do ICMBio, infelizmente. Queremos muito, né, construir essa estrada para chegarmos até esse órgão importante federal. Mais uma questão que eu tinha notado, e você lembrou aí, a questão da regularização fundiária, e aí eu acrescento um pouco mais, porque a gente já vem tendo essa experiência aqui com algumas comunidades de fundo de pasto, através do Estado, né, pela CA e a Secretaria de Desenvolvimento Rural, que é também a regularização ambiental dos territórios das comunidades. No modo do CA, né, do CA e aqui na Bahia do CEFI. Então, essa é uma demanda muito importante para as nossas comunidades. Além do mais, a gente vinha conversando isso já desde 2010, a gente já começava a conversar com o ICMBio a respeito da criação das reservas de desenvolvimento sustentável, onde é possível, onde se aplica, uma das modalidades previstas no SNUC, que mais se aplicam e que pode ajudar muito as comunidades tradicionais de fundos de pasto e feixes de pasto, aqui na Bahia. Isso é uma questão que nós precisamos dialogar com o ICMBio nessa possibilidade de construção e de criação dessas reservas de desenvolvimento sustentável aqui nos territórios de comunidades tradicionais de fundo de pasto. Defendemos também a participação direta dos segmentos de comunidades tradicionais nas gestões das unidades de conservação, como participes, né, como forma também de governança dos territórios onde estejam essas unidades de conservação. E aí, já seguindo, né, para o final, a questão, já repetindo mais uma vez, a questão da regularização fundiária, que você colocou aí como na sua apresentação, eu acho importante. E aí, quando o SNUC prevê a criação, já vai a minha pergunta, quando o SNUC prevê a criação de unidade de conservação, onde o objetivo é a conservação da natureza, a conservação ali do território, né, do ambiente ali no território, ao mesmo tempo se permite ali naquelas áreas atividades predatórias. E aí vou citar, né, a questão da mineração,
E um colega aí colocou uma mensagem aí, eu vi no chat, a questão dos parques de geração de energia eólica. Como é que o ICMBio avalia a possibilidade acho que aí precisa fazer uma revisão no SNUC, na lei, né, do SNUC, para que não permitam atividades predatórias em unidades de conservação. Porque quando se cria unidade de conservação, como diz o Dauro, eu acho que é para conservar, mantendo a população tradicional ali, que contribui muito também para a conservação da natureza, a presença e a participação das comunidades, não permitindo atividades predatórias, a exemplo desses grandes empreendimentos, né, desses grandes projetos né, que ao invés de conservar, fazem prejudicar a natureza nessas comunidades. Aqui, só para citar um exemplo, nós estamos trabalhando com algumas ONGs, a exemplo do IRPA, Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada em Juazeiro, tem sede em Juazeiro, mas atua aqui na região também, as áreas de recatingamento, onde a gente está preservando a caatinga, áreas de caatinga, a partir de um trabalho feito com as comunidades, envolvendo as famílias, né, com algumas ações ambientais, como construção de sistema de reuso de água, sistema de fogão ecológico com as famílias aqui, enfim, são atividades que, com a ação do recatingamento, a gente também, para envolver as famílias, a gente trabalha essas atividades aqui também. Então, assim, eu acho que o ICMBio tem muito a contribuir nesse sentido, de construção mesmo, de estratégias para garantir os territórios conservados, mas, ao mesmo tempo, as famílias vivendo com mais dignidade. É isso, Adriana. Obrigado. Imagina, Valdivino, eu que te agradeço muito, assim. Você viu que o negócio aqui é qualificado, né, Binho? Não é assim, meia boca, não. Eu quero anunciar que o secretário nacional de Meio Ambiente e Desenvolvimento do PT, nosso companheiro Saulo, ele entrou, né, na sala, está aqui, então a gente passa a palavra para o Binho responder a pergunta do Valdivino agora, Saulo, e depois já passa direto para o Saulo fazer uma saudação e explicar o que é a nossa Secretaria de Meio Ambiente do PT. Binho, a palavra está com você. Antes do Binho falar, só um adendo, só para lembrar, nós estamos aqui na Bahia, construímos uma nota pública, uma nota de repúdio, a partir uma nota da SMAD, aqui da Bahia, do PT Bahia, sobre o caso de Correntina agora, desse episódio de Correntina. A SMAD também está se mobilizando, está se solidarizando com as famílias e as comunidades. Excelente, Valdivino. Bom, saudar o Saulo aí, boa noite. Saulo, só ratificar, Valdivino, várias questões que tu falou, da importância que a gente tem na questão de ter outras estratégias, como a questão das RDS, né, para esses territórios onde, por exemplo, uma Resex, uma Floresta Nacional ou outro tipo de unidade não tem possibilidade, né? Assim como teve a questão da discussão lá atrás dos retireiros do Araguaia e outras comunidades que trabalham com outras atividades, né? Então, reforçar que o ICMBio também tem esse papel de propor alternativas de defesa, de constituição de territórios especialmente protegidos, que vão além somente da questão das unidades de conservação. Nós temos unidades de conservação, por exemplo, como é no Complexo Carajás, onde as unidades foram criadas, sim, para resguardar ativos minerais, né? Como é a questão, por exemplo, dos ativos lá durante o período da ditadura militar ainda, na Constituição da Vale do Rio Doce e tantas outras. Por isso que a gente tem exploração em algumas unidades de conservação legalizada de mineração. Mas na grande maioria não é isso e não está previsto isso, a não ser que esteja no seu artigo, no seu decreto de criação, específico sobre a questão de quais são as atividades exploratórias que ali são permitidas, né? Eu acho que a gente tem um momento muito bom agora, né? Nós estamos aí onde a questão ambiental tomou um protagonismo muito grande. A própria questão da entrada da ministra Marina Silva, a convite do presidente Lula, ele criou na pauta ambiental uma expectativa muito grande, e a gente precisa aproveitar esse momento.
O governo acabou de cumprir 100 dias, né? Anteontem aí, lançou, inclusive, um balanço desses 100 dias. É importante a gente nos apropriar, né? O primeiro discurso que o presidente Lula fez após a sua posse foi na COP27. Nós sabemos os problemas que tem, como você falou, Dauro, da questão do cadastramento ambiental rural, né? Aí na Bahia, o CEFIR, né? Nós sabemos que há, de certa forma, uma grilagem ambiental. Né? Esses territórios, eles não podem servir somente para ter cadastros ambientais rurais em cima deles, de privados ou de interesses privados. Né? Eles têm que atender realmente às comunidades, por isso a importância do cadastramento ambiental rural para essas famílias, para esses beneficiários dessas áreas e dessas unidades de conservação. Nós estamos agora na pauta no Congresso Nacional, discutindo a regulamentação do pagamento por serviços ambientais e das questões relativas a carbono, né? Hoje mesmo, eu estava numa reunião tratando da medida provisória 1150, publicada no final do ano passado, sobre a questão do PRA, e que virou praticamente um monstro ao ser incluído, por exemplo, atividades possíveis em cima da Lei da Mata Atlântica, mudando a Lei da Mata Atlântica. E a gente precisa estar muito atento a isso, né? Porque cada dia que a gente tenta, na verdade, retomar, reconstruir a política ambiental do Brasil, a gente tem, do outro lado, alguém que está continuamente tentando destruir, né? Nós tivemos aí a recomposição orçamentária, o anúncio de novos concursos, de chamada de servidores que foram concursados no último período do IBAMA, do ICMBio, né, o revogaço de vários decretos aí do Bolsonaro que impediam o funcionamento dos fundos, né? Nós temos hoje aí mais de 4 bilhões de reais no Fundo Amazônia, no Fundo de Mudanças Climáticas, no Fundo de Compensação Ambiental, que estão aptos e podem ser utilizados. E nós temos que fazer com que esses recursos, assim como a questão de sequestro de carbono, efetivamente cheguem nas comunidades, cheguem quem precisa. Nós precisamos regulamentar o mercado de carbono para que esse recurso do mercado de carbono chegue nas comunidades, chegue nos beneficiários da unidade de conservação, que não passem por um processo de grilagem ambiental, como estava acontecendo, de vários cadastros ambientais rurais sobrepostos a territórios quilombolas, a territórios indígenas, a unidades de conservação onde as comunidades já têm as concessões de direito real de uso, né? Então, os gatilhos do cadastro ambiental rural foram retomados, e hoje a gente tem um novo processo de reconstrução. A própria criação da Secretaria, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, que agora leva esse nome para dentro, né, a Secretaria Extraordinária de Controle do Desmatamento e Ordenamento Territorial, tem essa proposta, tem essa proposição, mas nós precisamos avançar. Nós já passamos 100 dias do governo Lula e ainda estamos sem, efetivamente, o presidente do ICMBio por conta desse processo que está sendo realizado para fazer a seleção. É um processo importante? É, mas o time que nós precisamos, ele tem que ser mais rápido, mais célere. Nós precisamos realmente retomar a governança ambiental e fundiária do país. Vocês falaram dos conflitos aí nas diversas unidades onde vocês estão, nos diversos movimentos aqui representados. Mas nós precisamos ter alternativas que façam com que essa população e esses lutadores e lutadoras do povo efetivamente tenham seus direitos garantidos. Né? Nós falamos muito aqui na questão de fazer uma transição ecológica, de ter a sensibilidade. Nós estamos trabalhando aqui com projetos relacionados à bioeconomia, aos produtos da sociobiodiversidade, ao combate, na verdade, à homogeneização agrícola que está acontecendo em vários territórios, como você falou, da Oroína Caatinga. Nós temos hoje projetos que tratam especificamente de uma lei específica para a Caatinga. Mas por que foi desvinculado do Cerrado, por exemplo? Porque o Cerrado hoje vive uma pressão gigantesca. Claro que a Caatinga vive. E nós precisamos ter o cuidado com todos os biomas. O anúncio da retomada do PP Sedã, agora a construção do PP Cerrado, o PP Caatinga, o PP Pampa, o PP Mata Atlântica, que vão ser construídos, precisam efetivamente ser políticas tratadas com quem está na sociedade, com quem está nas comunidades. A Alicia comentou aqui que ela está tratando também lá no norte, fora da região da onde ela está, lá em São Paulo, mas também pelo movimento representado em outros. Então, nós precisamos ter o cuidado com todos os nossos biomas. E eu reforço essa fala que eu tenho falado em vários debates que eu tenho participado, nós só vamos ter garantia da sustentabilidade para esta e para as futuras gerações no dia que a sociobiodiversidade valer mais do que a soja.
valer mais do que o boi, valer mais do que eu converter uma área em pasto, eu ter a área vegetada, ter a área com a caatinga equilibrada, ter a convivência com o semiárido e todas as outras coisas. Para isso, primeiramente, na minha visão, nós temos que garantir os territórios. Por isso que eu sou favorável à questão da constituição dos territórios pesqueiros, das reservas ativistas, das RDS, das outras formas, e da criação também de unidades de proteção integral que foram paralisadas nos últimos anos. Então, a gente precisa retomar o funcionamento adequado do CONAMA, com participação social, nós precisamos ter efetivamente a retirada do PPCD e de outros programas que o governo está lançando e relançando do papel. Nós precisamos fazer com que as nossas unidades de conservação tenham o seu território consolidado e que os direitos de lá, daqueles que lá estão, sejam respeitados. Né? Então, é isso que eu queria chamar a atenção para vocês, dizendo o seguinte: nós temos uma proposta para a gestão do ICMBio. Ela foi construída a centenas de mãos. Nós tivemos aqui a participação de inúmeras pessoas, desde a academia até dos movimentos sociais. E é esse o compromisso da construção coletiva, da construção conjunta. Não há qualquer tipo de avanço se a gente não conseguir avançar coletivamente, conjuntamente. É uma coisa que eu falei para a Adriana dias desse aí. Adriana, na nossa discussão, ninguém solta a mão de ninguém. E a gente tem que efetivamente levar isso à frente, porque senão a gente vai continuar nadando, vendo a praia ali na frente e morrendo afogado. Né? Então, acho que também é importante destacar o papel que nós tivemos no NAP, na Fundação Perseu Abramo, durante todos esses anos, né, muito duros, muito complexos. Né? A SMAD, aqui, a presença do Saulo, também tem uma referência para mim muito grande, porque eu sou militante político. Não sou só um ambientalista, não sou só um conservacionista de carreira, né, socioambientalista que sou da área ecossocialista, e a grande maioria que me conhece sabe o tempo que eu já luto nessa base social, mas sou também um militante político, porque eu acredito que na política a gente consegue avançar em muita coisa, e somente na democracia é que a gente efetivamente consegue garantir os nossos direitos. Então, por isso, reforçar o agradecimento de vocês aqui, poderem estar debatendo conosco as propostas, e aquilo que está pegando na água no pescoço de todo mundo. Nós temos pressa, porque nós estamos passando, e a vida está passando. Então é isso. Binho, muito obrigada. Eu quero, com muita satisfação, chamar meu companheiro Saulo para fazer uma saudação, apresentar a SMAD e dialogar um pouco com o Binho aqui a respeito do tema do ICMBio. Saulo, a palavra está com você. Primeiro, boa noite aos companheiros, às companheiras, Adriana, minha querida Adriana, amiga, pessoa que eu gosto demais, tenho um carinho enorme. Desculpa aí todo o processo de eu entrar nessa reunião, porque eu agora resido numa área rural, só que eu tenho internet de fibra lá. E aí eu resolvi sair de casa do trabalho mais cedo e ir para casa para poder participar de casa. Eu chego em casa, eu não tenho internet fibra, por conta de um rompimento que teve. Aí eu comecei a voltar. Inclusive agora, eu estou parado na BR, onde o sinal 3G ficou melhor, né? Eu tive que ir buscando lugares, aí chegava no lugar, tentava entrar, não entrava, e por isso que eu demorei a entrar aqui, mas quero pedir desculpa. Tudo tranquilo, Saulo, imagina, a gente te agradece todo esse tamanho e esforço para poder participar. Eu primeiro queria me apresentar, eu sou Saulo, como diz a Adriana, eu sou nascido lá em Cavalcante, né? Sou do território remanescente quilombola, lá dos Calunga, né? Então sou goiano, e também sou militante da causa ambiental desde muito cedo, até por conta de onde eu vivi, porque eu nasci em Cavalcante, ali no Calunga, lá no Vão de Alma, na região, mas eu fui criado lá em São Jorge também. Não foi nem em São Jorge, eu sempre falo para as pessoas, eu nem fui criado em São Jorge, eu fui criado num sítio chamado Raizama, que é perto de São Jorge. Então, imagina, São Jorge tem 400 famílias. Eu ainda não morava na cidade com 400 famílias. Eu morava na roça das 400 famílias, né? Eu era considerado o menino do mato, né? O que morava o pessoal lá do Raizama, os meninos lá do Raizama, como se a gente
estivesse no processo mais distante ainda. Então, assim, eu tenho muito apreço. Agora eu estou tendo a honra de presidir a SMAD como secretário. Eu já era do Coletivo Nacional já 2 gestões e agora tive a honra de ocupar o cargo de secretário. Eu queria primeiro, assim, dizer, viu, Binho, que fico muito feliz com a sua fala, me empolga muito, porque tudo que você disse aí é um debate que a SMAD, o NAP, a gente estava lá no NAP junto, nós sempre fizemos lá, e a SMAD, assim, ela está em outro momento agora. Primeiro, nós temos a preocupação de disputar a política ambiental, que mesmo sendo o nosso governo, não significa que as coisas serão fáceis, né? E a Secretaria Nacional de Meio Ambiente e Desenvolvimento PT, ela tem um papel fundamental de articular políticas e conseguir fazer com que o governo do qual nós fazemos parte também entenda isso e priorize. Como o Bion disse, a agenda ambiental ela está no centro do debate, mas não necessariamente na cabeça de todos os agentes desse processo. Então, a gente ainda tem muitas barreiras para ser rompidas aí. Como o Binho falou, nós temos um sério problema sobre o marco regulatório do crédito carbono no Brasil. Nós avançamos muito pouco nos últimos anos. E veio golpe, veio outras coisas, e acabou que a gente produziu muito pouco, formulamos muito pouco sobre isso. Então, é aquela história. Hoje, quem sequestra carbono no Brasil não faz isso pensando na questão ambiental, faz isso pensando meramente na questão financeira, econômica, capitalista. E com isso, quem sofre são os ribeirinhos, são os quilombolas, são o povo da floresta, os povos originários. Então, é uma grande preocupação hoje regulamentar. Nós precisamos ter um marco regulatório sobre crédito carbono, nós precisamos ter uma certificadora aqui no Brasil, porque é um debate que, às vezes, eu sempre dialogo com isso e as pessoas me fazem uma pergunta: como materializar o crédito carbono na nossa vida? Isso é importante. Como realmente interferir na vida daquelas pessoas que protegem o meio ambiente, que lutam, que são pessoas que, sem elas, infelizmente, nós estaríamos bem pior do que nós estamos hoje. Então, nós precisamos, sim, tentar debater sobre isso. Outro tema que é importante, que a SMAD está começando a debruçar e a dialogar, é sobre a economia circular. Nós precisamos debater a questão da economia circular. A SMAD é a Secretaria Nacional de Meio Ambiente e Desenvolvimento. Como fazer um desenvolvimento que seja sustentável, que seja acessível e que conserve tudo o que nós necessitamos? Como fazer isso? Então, nós precisamos debater sobre isso. A SMAD vem acompanhando, viu, Binho, sobre a MP. Inclusive, nós publicamos uma carta ao presidente Lula, endereçada ao presidente Lula, pedindo que ele vetasse. Com 2 dias, nós tivemos uma resposta do Padilha, que eu cheguei a encaminhar essa carta para o Padilha, para todos os companheiros do Diretório Nacional, da Executiva Nacional, e 2 dias depois, o Padilha me chamou lá no Palácio e disse: Saulo, nós temos compromisso de preservar nenhuma política de desmatamento, de ampliação, de vulnerabilizar a lei da Mata Atlântica. Nós não vamos, o presidente Lula não vai sancionar. Inclusive, ele deu uma entrevista sobre isso. Isso demonstra que nós temos uma porta aberta em dialogar ali sobre a pauta ambiental no governo. Esse governo, realmente, ele é um governo atípico de todos os outros. Primeiro, porque é um governo de coalizão, não é um governo do PT, é um governo de coalizão. Então, dentro desse processo de coalizão, vieram atores, partidos, lideranças, que elas não vieram porque acreditam que a pauta ambiental seja central. Elas vieram por outros motivos.
É aquela história da convergência. Não foi a questão ambiental. Então, nós precisamos disputar o governo. Nós precisamos disputar as políticas. Nós precisamos fortalecer as ferramentas como ICMBio, o IBAMA e outros órgãos que são os que sobrevivem e os que sobreviveram a todos os ataques. Porque eu sempre falo, os últimos 2 governos, tanto do Temer quanto do Bolsonaro, tentaram, de todas as suas formas mais perversas, sufocar ou destruir as ferramentas que nós temos de proteção, a ferramenta que nós temos de conservação nesse país. E mesmo assim eles não conseguiram. Isso significa que nós temos uma ferramenta muito boa, com muito poder. O que nós precisamos é fortalecer. E de uma vez por todas, nós precisamos estabelecer aqui nesse país ferramentas que elas não consigam depois ser extintas por nenhum governo que venha. Então, esse é o compromisso da SMAD, é o compromisso que nós temos com a política ambiental, com nossos povos. Eu acho que é fundamental que, nesse momento que a gente está iniciando o governo, a gente dispute também as políticas, a narrativa, dispute os espaços do governo, para que cada vez mais nós possamos chegar perto do objetivo nosso, todos os ambientalistas. Na verdade, esse debate não é só de quem defende o meio ambiente, quem defende a vida. Esse é um debate de todos, e nós temos que popularizar o debate sobre a defesa do meio ambiente. É fundamental sair da boca e da fala apenas de ambientalistas, acadêmicos, e começar a naturalizar o debate do meio ambiente entre as pessoas comuns, os trabalhadores, as trabalhadoras, independente da classe social. Porque um dos problemas que eu vejo é que o debate ambiental ele está muito restrito à academia e à classe média. Nós precisamos levar para a periferia. A periferia também quer água tratada, a periferia também quer lugar de lazer, a periferia também quer apuro, quer água pura. Então, todo mundo quer. Então, nós precisamos dialogar e ampliar esse debate. E a SMAD tem toda a disposição, toda a energia para fazer isso, claro, com todos os companheiros e companheiras aqui, que é muito importante esse tipo de debate. Mas nós temos que popularizar esses debates, cada vez mais abrir para que a gente consiga mais força, mais militância para poder conseguir chegar no objetivo nosso. É isso, gente. Obrigado. Saulo, muito obrigada. Fala maravilhosa, fala de direção de luta, te agradeço muito. E eu fiquei muito feliz de ver você, presidente, o secretário nacional da SMAD, né? E conta com a gente, conta com o coletivo, conta comigo para a gente poder fazer a diferença aí, porque é isso que você disse, a gente está num processo que a gente precisa disputar na sociedade, né? Não é só disputar dentro do governo, é disputar na sociedade, porque todos nós e todas nós somos prejudicados, principalmente a população que mais precisa, né? Que é muito prejudicada, porque vamos água contaminada e tudo mais. Carlinhos tem que cuidar do filho. Na verdade, assim, nós estamos chegando aqui já ao fim. Eu quero agradecer a presença de todas, de todas, de todos, dizer que agradecer o Binho pela disposição de dialogar com a gente, né? Eu não tenho muito o que ficar falando aqui, quero abrir a palavra para, se alguém quiser, primeiro, os PCT, se quiserem fazer alguma consideração final, e depois abrir para a companheirada que é concursado, nossos militantes, companheiras e companheiros, e todo mundo que está aqui na sala, né? Então, quem quiser falar, está aberta a fala. Adriano? Binho, eu queria só pedir para me falar primeiro, que eu vou ter que sair, porque eu 14 horas de viagem e 3 dias sem ver João aqui, aí agora ele está me chamando aqui para cuidar dele, né? Tá. Mas Um beijo, viu?
Obrigado. Oi? Estou dizendo um beijo, João. Tá mandando um beijo a tia, João. A tia vai se organizar, a hora que a tia puder, a tia vai comer uns camarãozinhos aí com você. Uma Fala, pode ombretinha. vir, fala, vem cá. Então, obrigado, Adri, pelo convite, parabéns pela iniciativa. Binho, você sabe da minha posição, sabe? Eu acho que a ministra, eu sempre fui daquelas pessoas que defendem, antes de mais nada, o serviço público. Tão vilipendiado, tão perseguido nesse governo miserável que passou, que às vezes é melhor a gente nem falar o nome para não dar azar, tá entendendo? Então a gente tem que defender o serviço público. Eu espero que a ministra escolha nos quadros do ICMBio, sabe, a pessoa que vai estar conduzindo o processo à frente do ICMBio, porque eu acho que isso é de grande importância. É de grande importância para os povos comunidades tradicionais, né? É de grande importância para o serviço público federal e para a democracia brasileira, a valorização do serviço público. Então, esse é um desafio que a gente tem juntos, tá entendendo? De construir políticas públicas para povos e comunidades tradicionais, políticas públicas de conservação da natureza, tá entendendo? Que é para toda a humanidade, mas eu volto a dizer que o principal ator somos nós, povos e comunidades tradicionais, e a gente espera, né, que no governo Lula, assim como foi durante a transição, como foi na construção dessas secretarias, como foi na escolha das pessoas, a gente consiga continuar na luta para fazer valer, porque é um governo de composição e que, às vezes, vai enfrentar grandes contradições justamente por causa dessa composição. Mas nós, que somos os trabalhadores, temos que pautar e exigir que os nossos direitos sejam respeitados. Então, parabéns aí pela iniciativa. Caminhamos juntos na defesa do Instituto Chico Mendes, na defesa do Ministério do Meio Ambiente e das secretarias todas que a gente criou nesse governo, no nosso presidente Lula aí. Grande abraço, pessoal. Valeu, Carlinhos. Obrigada, viu, querido? Tamo junto aí. Obrigada mesmo e parabéns pela sua atuação sempre. Valdivino, sua vez. Então, gente, obrigado aí, Adriana, pela a iniciativa, né, de chamar essa turma para esse bate-papo com o Binho. Binho, parabéns aí pela sua apresentação e por tudo que você colocou aí. Eu acho que isso é uma demonstração de compromisso que você assume, principalmente conosco, né, das comunidades, povos e comunidades tradicionais. Então, parabéns e dizer boa sorte na escolha aí, que você seja realmente o escolhido. Estamos aqui torcendo, nós não votamos, mas estamos torcendo para que seja o escolhido aí para presidir o Instituto Chico Mendes e desenvolver um trabalho que você se propõe a fazer a partir da sua apresentação aí, né, e desse bate-papo conosco. Adriana, muito obrigado aí, dizer que as comunidades tradicionais de Fundos e Feixes de Pasto seguem aqui na luta, né, na defesa do território, da vida, da água, e continuamos aqui defendendo o meio ambiente da forma que nós podemos fazer e sabemos fazer. Então, muito obrigado aí, uma boa noite para vocês. Dauro, Carlinhos, Alicia, foi um prazer, uma felicidade reencontrar vocês, né? Dauro, acho que perdeu os cabelos, mas é isso mesmo, é a luta. A gente vai ficando velho também, mas também experiente, né, Dauro, nessa caminhada. Um abraço. Gente, o Alexandre, ele participou bastante, ele está com a mão levantada. Posso passar a palavra para ele, Dauro e Alicia, antes de vocês fazerem a saudação final? Legal. Alexandre, a palavra está com você, então. Boa noite, gente. Saudar aqui esse coletivo lindo, viu? Dizer que é uma satisfação enorme para mim, enquanto servidor público do ICMBio. Eu sou analista ambiental, né, desde 2005, também sou do mesmo concurso do Binho, e sou companheiro, né, da Karina, que está aqui também presente, e nós tivemos a honra, né, junto com outros companheiros que estão aqui também, o Ronaldo, a Fátima, de apoiar o Binho nesse processo de construção desse plano bonito aí e forte, que vem com a força de vocês também, e dizer assim, ó, como servidores, vocês deram uma aula para a gente hoje aqui sobre injustiça ambiental e sobre como promover justiça ambiental, né? Sobre preservacionismo e conservacionismo. Eu e Karina, eu sou bióloga e ela é geógrafa, e a gente escolheu, desde o início da nossa carreira, trabalhar com reservas extrativistas. Nós nunca tivemos nenhuma outra anotação que não fosse reserva extrativista, né? Isso é uma escolha nossa, né, de vida. E a gente decidiu apoiar a candidatura do Binho por essa capacidade dele de articulação, porque ele representa, de fato, a gente se reconhece nele, na trajetória dele, sabe, como servidor. A gente se reconhece nesse servidor que está aí com a cara
e que é um bem-sucedido nesse trânsito aí que o Saulo trouxe, que é importante se fazer, né, no Senado, no lado político também, né? Nós somos servidores de Estado que lutamos com a Constituição na mão. A gente luta com a Constituição na mão. Quando um empresário vem falar com a gente sobre o que ele acha que é direito dele, a gente coloca, olha, a Constituição diz isso, então a gente não é contra você, mas existe um conceito que foi construído, né, que é pela coletividade. Então, seu interesse ele está em segundo plano. Então, normalmente, nós somos perseguidos mesmo, Binho foi perseguido, todos que estão aqui são perseguidos no último governo. Nós fomos caçados, podemos dizer assim, tivemos que usar muita inteligência para sobreviver e não retroceder. E foi isso que nós fizemos. Nós fomos inteligentes, né? Conseguimos manter tentar dentro do caos se manter ali contra a maré. E agora estamos nesse momento agora de retomada, né? E é muito bonito esse processo, assim. Que eu quero agradecer porque a gente acredita nessa luta, assim, da educação. Todos nós somos frutos da educação. Se não fosse a comissão pastoral, né, dos pescadores, e se não fosse a gente também, a gente não chega no serviço público com essa consciência, não. Normalmente a gente chega alienado. Então, o ciclo de gestão participativa, né, a Academia Nacional da Biodiversidade, com a leitura paulo-freiana, de educação ambiental paulo-freiana, né, que veio da época do NEA, do IBAMA, ali, professor Quintas, vai nos formando, né? E é claro que a essência do socioambientalista está dentro de cada um de nós, né? Mas ele precisa ser formado, a gente precisa olhar para isso, né, Binho? Esses servidores novos, se eles não forem bem formados, eles vão se tornar preservacionistas mesmo, vão se tornar pessoas, enfim, alienadas, que não vão lutar pela justiça ambiental. Então, esse processo de formação que está muito forte no nosso plano, de abrir a Academia Nacional para que vocês sejam mestres dessa academia, né, que possam formar a gente nesse processo e trocar conhecimento, que vai fazer o nosso ambientalismo, de fato, se efetivar, como a gente está propondo. E esse coletivo é forte, muito forte. Estaremos em Brasília, se Deus quiser, né, no final do mês de maio, né, ali com todos juntos. O Beto, lá também da Confrem, o Beto da Prainha do Canto Verde, que trabalhamos juntos, já entrou em contato com a gente está muito feliz com todo esse processo. Não sei se Karina quer dar alguma palavra, mas agradecer mesmo, dizer que a gente está junto mesmo, assim, para retomar e usar de inteligência e comunicação para mudar esse quadro. Muito obrigada, Alexandre. Alícia, sua saudação final, minha querida. Então, pessoal, só agradecer. Obrigado, Adriana. Obrigado, Binho, todos que estão aqui com a gente. Agradecer o espaço e dizer que é isso, né? Que nós acreditamos em dias melhores e que a luta vai continuar sempre. Estamos juntos. Valeu, abraço. Alice. Os dias melhores virão e a luta continua. Divino. Dias melhores virão. Dias melhores virão, meu companheiro. É isso que a gente acredita, né? Exato. É por isso que a gente luta, né, Alice? Não desistimos. Vamos fazer esse movimento chegar até a ministra, né? Dessa candidatura aí bonita, esse coletivo. Né? Tá. Dauro, sua saudação final, companheiro. Obrigado, boa noite a todos e todas. Obrigado, Adriana, obrigado, Binho, obrigado, Alexandre, Alice, Carlinho, Valdivino, a Karina, enfim. Agradecer esse momento, muito bom. Estamos juntos, né, na luta. Eu tenho certeza que a nossa ministra Marina vai escolher a pessoa certa, que é o Binho. Estamos torcendo para isso. E a hora que o Binho estiver lá, a gente vai lá para cobrar dele toda essa questão que a gente colocou hoje. Eu acho que temos que estar junto para fortalecer mais e não ter mais o retrocesso que a gente teve, que foi muito penoso para todo mundo. Então, nós não temos que mais dar espaço para esses caras, que são os caras que retrocessam, os caras que destroem o meio ambiente, o cara que destrói a água. Nós seguimos aqui conservando a natureza e a cultura dos povos e comunidades tradicionais desse Brasil. Beijão para vocês. Obrigada, Tauro. Antes de passar a palavra para o Binho fazer a saudação final dele, eu quero pedir para o pessoal do ICMBio, que ainda não adicionou o canal do Coletivo Cagaita, adiciona lá o canal do Coletivo Cagaita. O Coletivo Cagaita é um instrumento de luta da gente. A gente organiza projetos com as pequenas associações de povos e comunidades tradicionais, né? Desenvolve ações trabalhando a horizontalidade do conhecimento.
Então, dá uma fortalecida no trabalho da gente aí, que a gente agradece. Binho, está com você a palavra para fazer sua saudação final e para a gente poder encerrar. Maravilha, Adriana. Vou ser muito rápido aqui. Primeiro, mais uma vez, agradecer aí o Coletivo Cagaita, todo mundo que esteve aqui com a gente essa noite. A gente viu todos os comentários aqui do lado, tem muitos desafios pela frente. O nosso plano é somente o início. A gente espera construir um grande processo, com cada tijolinho e cada pessoa que aqui está e que participou desse debate, dessa construção. E vamos continuar desse jeito. Então, eu queria reforçar, agradecer a Alexandre, a Karina, a Manuela, que estava por aqui, a Júlia, que a gente já conversou bastante, a Fátima, que todo dia a gente conversa na madrugada aí, né, Fátima? E todos aqueles que participaram. A gente é parte de um pacote, de um todo, né? Cada grão aqui é importantíssimo e que a gente multiplique isso que a gente aprendeu aqui. Cada dia é um aprendizado. Então, é só isso, Adriana. Te agradecer mais uma vez. Estamos juntos, estamos na luta, né? E vamos continuar sempre desse jeito, porque eu acho que a gente nasceu para lutar. E na luta do povo, ninguém se cansa, né? Às vezes a gente fala que ninguém descansa, mas a gente não se cansa também, por isso que a gente segue animado e reoxigenado para as novas batalhas que estão por vir. É isso. Muito obrigado. Te agradeço mais uma vez pela disponibilidade, eu agradeço todo mundo aqui pela presença, gente, e até a próxima. Vocês estão convidadas, convidados e convidades para sempre estar participando das atividades que a gente desenvolve no Coletivo Cagaita. Eu acho que o diálogo hoje ele foi um diálogo bem produtivo, né? Tratou de questões que são muito importantes, tanto para a gestão e para os servidores, e principalmente para os povos e comunidades tradicionais. Então, agradecer mais uma vez e dizer que é isso aí, seguimos na luta. Muito obrigada, né? Só quem é da luta mesmo, que fica até esse horário a gente aqui debatendo, depois de um dia de trabalho, mas é assim que a gente segue. Então, mais uma vez, muito obrigada mesmo, gente. Encerramos por aqui.